No vídeo de hoje eu vou te mostrar que os seus ouvidos talvez não sejam muito confiáveis. Vamos começar com um teste. Eu vou tocar algumas amostras de fala e eu quero que vocês me digam quais vogais estão sendo pronunciadas em cada amostra. Me digam só não. Escrevam aqui nos comentários para eu saber o que é que vocês estão ouvindo. Vou tocar uma vez na velocidade normal e uma vez numa velocidade bem mais lenta. Vamos lá? Se você está achando difícil, não se preocupa, é normal. Foca no som das vogais. Clinic. Agora, as respostas. É provável que você tenha identificado essas sílabas como mero ou algo parecido, com uma vogal fechada, como U no final. Agora, olha e ouve de onde eu tirei esse trecho. Primeiro do nosso feijão com arroz e tempos depois. Primeiro do nosso feijão com arroz e tempos depois. Nesse segundo caso, eu aposto que você ouviu e interpretou algo como sérum, com E e U. Agora, vamos ouvir no contexto original. Disseram como certo para China e Estados Unidos. Disseram como certo para China e Estados Unidos. Próximo áudio. A segunda vogal é mais chatinha, mas eu acho que todo mundo está ouvindo a primeira vogal como um som E. O que está sendo dito é isso aqui. It took me years to figure out. Por fim, a primeira vogal é esquisita, mas eu acho que todo mundo vai concordar que o final desse áudio é nick. Repara o contexto original. To my clinic. Eu sou capaz de apostar que, a princípio, você estava ouvindo as vogais que eu falei. Se não exatamente as mesmas vogais, pelo menos vogais bem parecidas. Mas que no momento em que você ouviu aquelas mesmas vogais no contexto original, a sua percepção mudou. Mesmo que você estivesse ouvindo nitidamente sérum, a chance é grande de que, no momento em que você ouviu o contexto original, você fosse capaz de jurar que estava ouvindo serão. Acertei! Me conta aqui nos comentários que eu conto por que isso pode acontecer. Tempos atrás eu postei um vídeo falando que a terminação ama em falaram e comeram frequentemente acaba sendo pronunciada com som de U no português brasileiro. Falaram, fizeram, comeram. Mas mesmo mostrando exemplos, muita gente disse que eu estava forçando a barra, que isso é coisa de regionalismo, que não falam assim não, variações desse terraplanismo linguístico. O que está acontecendo aqui? Se a gente ouve alguém dizendo fizeram, com som de no final, na nossa cabeça, a representação que a gente tem dessa palavra é com AM, com som É isso que a gente espera ouvir e a gente interpreta o que a gente ouve com base na nossa expectativa, não no que a gente está ouvindo de fato. Isso é comum, é natural, e é por isso que tanta gente era capaz de jurar de pés juntos que estava ouvindo mesmo que, na verdade, não estivesse. É por isso que quando você ouve um falante de inglês pronunciando it, você provavelmente tem dificuldade para perceber que aquele som não é o da vogal I. Afinal, em algum momento da sua vida, você provavelmente assimilou que essa palavra é escrita com a vogal I. E esse conhecimento que você assimilou influencia a sua percepção e a sua interpretação quando você entra em contato com o estímulo acústico de alguém pronunciando essa palavra. O conhecimento de mundo que a gente tem condiciona e influencia a nossa percepção desse mundo. Mesma coisa com a língua. O que você sabe sobre a língua condiciona e influencia a sua percepção dessa língua. Notem que aqui eu disse condiciona e influencia, eu não disse que determina. Deixa eu mudar a perspectiva para ver se isso fica mais claro. Um bebê bem novinho, colombiano, que está sendo criado numa casa onde se fala espanhol o tempo todo, ainda assim consegue perceber a diferença entre o de avô e o de avó, mesmo que a língua materna desse bebê não diferencie entre essas duas vogais. Como uma criança recém-nascida ainda não assimilou quais diferenciações são relevantes para a língua dela e quais não,
quais sons estão presentes na língua dela e quais não, a percepção dessa criança, desse bebê, ainda é super aguçada. Conforme a criança vai adquirindo sua língua materna, no caso do nosso bebê colombiano, o espanhol, a criança vai percebendo quais nuances são relevantes na hora de falar sua língua materna e quais não são. Então, ainda que a princípio essa criança conseguisse sim distinguir entre avô e avó, com o passar do tempo ela vai perdendo essa habilidade, porque no sistema fonético fonológico da língua materna dela, o espanhol, essa distinção entre o e o não é relevante. Mas, repito, nada de determinismo linguístico aqui. Cada pessoa é única e algumas vão ter uma sensibilidade para o som mais aguçada do que outras. Alguns falantes de espanhol, com bastante treino, bastante esforço, podem sim começar a perceber naturalmente essa diferença entre o e o. E pode ser que alguns, inclusive, consigam reproduzir essa diferença, o e o. Mas isso é muito variável. É a mesma coisa na nossa língua materna. Algumas pessoas têm o ouvido e a percepção mais afiada. Elas conseguem captar pequenas nuances de pronúncia muito facilmente. Outras pessoas vão ter um pouco mais de dificuldade. Mas existem casos que não tem muito jeito. Eu posso mostrar uma análise acústica daquela onda sonora, mostrar os formantes daquele som e não adianta. A pessoa vai continuar jurando de pés juntos que ela ouviu uma coisa que, na verdade, ela não ouviu. É compreensível. Recalibrar a nossa percepção não é uma coisa confortável. É muito difícil pra gente aceitar uma explicação, uma evidência, quando ela vai contra aquilo que a gente já acredita. Para algumas pessoas, admitir que talvez elas não pronunciem as palavras exatamente do jeito que elas acham que pronunciam pode ser extremamente desconfortável, a ponto de, consciente ou inconscientemente, a pessoa às vezes recusar qualquer evidência ou argumentação e se recusar a fazer qualquer tipo de autoavaliação só para não precisar ir contra as crenças que ela já tem. E o triste é que, vamos ser sinceros aqui, pronunciar acharam com ão ou acharam com não define seu caráter, não define seu espectro político. E ainda assim, muita gente vai ter dificuldade de conceber a possibilidade de que alguém pronuncie acharam como acharam, com som de Imagine só o que acontece quando as evidências vão contra as crenças centrais da vida da pessoa, afetando a autoimagem e a noção de identidade que essa pessoa tem. Mas isso já é assunto para uma outra hora. Se você gostou desse vídeo, o YouTube acha que você pode gostar desse vídeo que está aparecendo na sua tela agora. E eu recomendo também dar uma olhadinha no vídeo sobre erros de ortografia não serem erros de português.